Olá, queridos irmãos, bom dia. É bom podermos retornar com a nossa escola bíblica, online. Estivemos aí por alguns dias ausentes, tiramos alguns dias aí para descansar e estamos aí retornando com a nossa escola bíblica gravada, E hoje o nosso estudo é o estudo de número 5, É a lição de número 5. Vale aqui lembrar que nesse trimestre nós estamos estudando as nossas lições, estão dentro dos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós o conhecemos como Pentateuco. Estamos aí estudando e a proposta da revista Palavra e Vida, da nossa convenção, é de nos próximos anos estarmos estudando toda a Bíblia. E hoje a nossa lição de número 5, O título da nossa lição é E viu Deus a aflição do seu povo. E viu Deus a aflição do seu povo. A base bíblica do nosso estudo de hoje é Êxodo capítulo 1, de 1 a 6, Êxodo 3, de 1 a 4, Êxodo 19, verso 1. Nós vamos ler apenas aí Êxodo capítulo 1, de 1 a 6, e pedimos a você que possa estar nos acompanhando nesta leitura. Diz o texto, São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família: Rúben, Simeão, Levi e Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todos os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. A partir de hoje, as últimas lições, nós estudamos um pouco sobre o contexto do livro de Gênesis, falamos sobre a criação, sobre a importância do Pentateuco. Nas semanas passadas, nós estudamos sobre as narrativas, semana passada principalmente, sobre a narrativa, sobre a vida dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. E a partir de agora, nós vamos introduzir aí um importante assunto, um momento marcante na história do povo de Israel, um momento marcante na história do povo de Deus, que é a saída do povo de Israel do Egito depois de séculos de escravidão e tirania. Um período aí de aproximadamente 400 anos de escravidão e servidão no Egito. E o livro de Êxodo, o próprio nome Êxodo significa saída, partida. Ele vai nos falar sobre a saída do povo de Deus, sobre a saída dos hebreus da terra do Egito, do período de escravidão. E eu já trouxe esse assunto em algum estudo ministrado, as ênfases sobre a pessoa de Deus no Pentateuco. Em Gênesis, a gente vê a soberania de Deus na criação, no homem, entre as nações. O livro de Gênesis ele fala sobre a soberania de Deus. Já o livro de Levítico, vou saltar aí o Êxodo, deixando por último, uma vez que nós vamos dar continuidade nesse assunto. O livro de Levítico ele fala sobre a santidade de Deus e a sua provisão para a vida santa do homem. O livro de Números, ele vai falar sobre a benevolência e a severidade de Deus ao disciplinar o seu povo. Já Deuteronômio, ele fala sobre a fidelidade de Deus ao cumprir as suas promessas. E o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, eu larguei por último, uma vez que nós vamos dar continuidade neste assunto no estudo de hoje, ele vai falar sobre o poder de Deus para julgar o pecado e redimir o seu povo. É sobre isso que trata o livro de Êxodo. A palavra Êxodo, conforme acabei de dizer, ela quer dizer saída
e ela trata da ação poderosa de Deus, a ação poderosa de Deus no meio do seu povo, no meio do povo de Israel, trazendo um novo tempo para aquele povo, né? Trazendo um novo tempo para aquele povo. O livro de Êxodo, ele mostra a entrada de Deus, né, na história do povo de Israel, poderia-se dizer. O tema central do livro de Êxodo está em mostrar a libertação de Deus, né? Deus nos liberta para que possamos servir. Esta é a mensagem central de Êxodo. Deus nos liberta para que possamos lhe servir. Este é o tema central do livro de Êxodo. O tema do livro, o livro gira em torno da redenção, da libertação de Deus para com o povo. E o personagem humano, poderia-se dizer, do livro, é a pessoa de Moisés. Moisés é o instrumento de Deus, é o homem que Deus vocaciona, é o homem que Deus chama para liderar aquele povo, para conduzir aquele povo a um novo tempo, para conduzir aquele povo a uma nova terra, uma terra prometida. A mensagem de Êxodo, a mensagem, o estudo nosso aqui, um estudo maravilhoso e de grande edificação para a nossa vida. Portanto, irmãos, de forma introdutória, é importante que a gente tenha isso em mente, que essas coisas que eu acabei de dizer, a ideia-chave de Êxodo é a libertação. Quando falamos sobre Deus, a ênfase é no poder de Deus, é no poder de Yahvé, é o poder de Yahvé sobre o povo, sobre a entrada de Deus na história do povo de Israel. E quando nós falamos do homem, do ser humano, dentro do livro de Êxodo, a ideia e a ênfase é na libertação, é na redenção, do homem. A figura dominante do livro, a figura dominante, é Deus. Deus é o controlador invisível de toda a história. Deus é o personagem principal, do livro de Êxodo. Embora o personagem principal humano seja Moisés, Deus é quem é o personagem principal do livro, porque o livro é uma demonstração do grande poder de Deus, da ação de Deus, do propósito de Deus sobre a vida dos israelitas, e o livro nos ensina sobre o propósito de Deus para a minha vida, para as nossas vidas. É importante que a gente tenha isso em mente, que a gente tenha isso definido. Então, a gente, quando termina o livro de Gênesis, a gente vê que José, que era hebreu, israelita, poderia assim dizer, José, ele, filho de Jacó, ele chegou à posição de vice, como se fosse um vice-líder no Egito, era governador do Egito, estava abaixo de Faraó apenas, mas o que o estudo nos ensina e que a história nos mostra é que durante um tempo, o que acontece com a morte de José, com a morte do Faraó, vai surgir um outro Faraó, um Faraó que não conhece a história de José, não conhece a história do povo hebreu, e ele, ao ver o crescimento ali dos israelitas, os israelitas, a gente leu aqui no capítulo 1, que eles chegaram em 70 no Egito, mas depois eles se multiplicaram, era um povo que se prosperou em números, cresceu aquela população e aquilo causou preocupação no faraó. O livro de Êxodo, ele nos fala da redenção de Deus a favor do seu povo, pois nos traz o registro da extraordinária libertação do povo hebreu do Egito e nos apresenta também fatos, fatos que deram origem a Israel como nação. Essa redenção, ela é efetuada na nação de Israel, porém, sem dúvida alguma, fazia parte do projeto maior de Deus para com todos os povos. O livro de Êxodo nos mostra que Deus é o provedor da libertação de Israel. Então,
o capítulo 1 ele nos mostra, né, que o povo, né, estava crescendo, se expandindo, né, e se você ler o capítulo 1, você vai ver que o faraó, como o povo de Israel estava crescendo em números, né, em habitantes, o faraó, preocupado com a expansão dos israelitas, vai pedir às parteiras, né, israelitas, né, que pudessem, todas as vezes que elas fossem fazer os partos das mulheres hebreias, né, que elas pudessem matar as crianças que nascessem do sexo masculino, que deixassem apenas as meninas viverem e matassem os meninos. Porém, o texto de Êxodo, no capítulo 1, né, entre os versos 15 e 20, vai nos dizer que aquelas duas parteiras, Sifrá e Puá, se não me engano, eram mulheres que temiam a Deus. E elas não vão obedecer à ordem do faraó e elas vão deixar que as crianças permanecessem com vida, né? E nesse tempo nasce Moisés. Deus levanta Moisés, Deus traz Moisés. Né? Moisés vai ser criado, né, na casa de Faraó. Né? Você provavelmente conhece a história. E depois Deus vai trabalhar na vida de Moisés, o preparando, né, para ser líder deste povo. Né? Então, o Êxodo ele trata disso, né, da libertação, da redenção de Deus, né, sobre o povo de Israel, e o personagem, né, que Deus usa, a pessoa que Deus vocaciona é Moisés. O livro de Êxodo ele nos trata do poder de Deus, né, do poder de Deus. E então, um destaque aqui feito no nosso estudo, é importante aqui também destacarmos, é que em Gênesis, o Senhor chama Abraão da sua terra natal para ser uma bênção para as nações. Já em Êxodo, a experiência deixa de ser um pouco pessoal. Né? Em Gênesis, Deus chama Abraão, né, para que Abraão pudesse sair da sua terra natal, né, para ser uma bênção para outras nações. Aqui a bênção e a experiência deixa de ser um pouco no âmbito pessoal e ela se amplifica. Agora em Êxodo, né, o Senhor chama não somente uma pessoa, mas Deus chama uma nação. Né? Deus chama uma nação para sair de uma terra de servidão para ser bênção para outras nações. E aqui nós estamos falando da nação de Israel. A promessa de Deus era tirá-los do Egito da servidão e conduzir eles a uma terra prometida, a conduzir eles a um novo tempo. Essa terra era Canaã, a possibilitá-los a viver um novo tempo. E isso se aplica às nossas vidas hoje, né? Porque Moisés, né, uma vez que o tema do livro é libertação, né, e que nós não podemos ser libertos sem um libertador, né, e aqui entra Moisés. Moisés é o libertador, né, é o personagem de Deus, é a pessoa que Deus usa, que Deus vocaciona, Deus conduz todo o processo, mas Moisés aqui é o agente, né, é a pessoa que Deus usa para trazer libertação no povo, para legislar, para mediar, né, com o povo de Israel. E a gente pode dizer aqui que Moisés, para o nosso entendimento, Moisés tipifica Cristo, né, é um exemplo de Cristo. Então, isso se aplica às nossas vidas hoje porque Jesus Cristo é o nosso libertador. Né? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Jesus Cristo é quem nos liberta do pecado, Jesus Cristo é quem nos livra de toda condenação, é quem salva as nossas vidas. Né? E avançando um pouco no nosso estudo, né, a gente fez essa observação aí do Êxodo. O Senhor chama uma nação, né, de uma terra de servidão para ser bênção a outras nações. E uma outra observação relevante no livro de Êxodo é ver o fato de que Deus supre todas as necessidades espirituais do seu povo. Né? Israel, após a libertação, o Senhor lhe providencia a lei, a fim de orientá-lo quanto à nova vida, e também com relação ao culto exclusivo a Deus.
É importante ressaltarmos este fato, que Deus, depois de libertar o povo, de tirar o povo da terra da servidão, né? Êxodo 19, verso 1, né? A partir do capítulo 20 de Êxodo, nós temos o que ali? Os mandamentos, né? As leis divinas, as ordenanças. Deus entrega a Moisés ali os mandamentos, mandamentos estes que serviriam de manual, de orientação, de guia para o povo seguir. Né? Isso demonstra, querido, a importância da lei, né? Para as nossas vidas. Né? A lei, ela serve para orientação, e ela veio para o povo ali naquele contexto como orientação, né? Sobre a nova vida que eles estavam vivendo, com relação ao culto a Deus. Os mandamentos tratam sobre isso, sobre a relação com Deus e sobre a relação com o nosso próximo. Né? O ser humano, ele carece da graça de Deus, e o livro de Êxodo nos ensina exatamente isso também. O quanto carecemos da graça de Deus. O livro de Êxodo nos ensina o quanto nós somos dependentes de Deus. Esta é uma realidade incontestável, o fato de que carecemos da graça de Deus. Né? Deus é quem nos provê. E ao prover a lei e os mandamentos, o Senhor estabelece ali com o seu povo uma aliança. Deus ali estabelece com o povo um relacionamento. Então, acabamos de falar aí, refletir um pouco, né, sobre a saída da terra da escravidão, sobre o êxodo do povo de Israel. Né? Eles recebem ali os mandamentos, né? E com a liberdade que eles receberam, o Senhor também lhe deu a eles orientações, né? De como servi-lo, de como segui-lo. Né? Então, irmãos, o Êxodo nos ensina isso. Né? No Novo Testamento aprendemos que Deus deseja que nós o adoremos em espírito e em verdade. Assim, sem ser liberto por Jesus, não saberemos como adorar a Deus genuinamente. Falamos sobre o Antigo Testamento, agora resumindo aqui o Novo Testamento. O Novo Testamento nos fala sobre isso, né? E o cativeiro de Israel no Egito é o segundo ponto do nosso estudo, né? Algo que eu já aqui dei uma pincelada com os irmãos, é o fato de que o clã, né, que chegou ali no Egito era de apenas 70 pessoas, mas eles se multiplicaram, né, cresceram, e a população hebreia aumentou de tal forma que Faraó passou a considerá-los como uma ameaça. Né? Já deu uma pincelada sobre isso. E com a possibilidade de haver até mesmo uma guerra, em razão disso, ele resolveu escravizá-los e destruir todos os recém-nascidos do sexo masculino, né, com o objetivo né, de impedir o crescimento populacional dos hebreus. Então, esse destaque eu já fiz, né? Esse era o plano de Faraó, de matar todos os bebês do sexo masculino, né, e escravizou os israelitas. Era esse o contexto. Né? Mas nós aprendemos aqui, né, sobre a história nos mostra sobre, né, o fato de que Deus está no controle, né, de toda a história. Né? O nosso segundo ponto fala sobre isso, algo que nós já aqui falamos. O nosso terceiro ponto ele vai falar sobre Moisés, né? O líder da redenção do povo hebreu. Esse é Moisés. Deus chama Moisés. Eu faço destaque, né? Moisés é o líder da redenção do povo hebreu. O destaque que eu faço é que o Deus que chama, ele prepara e dá condições para servir. Né? O Deus que chama, ele prepara. O Deus que chama nos dá condições para servir. Quando a gente olha da experiência de Moisés ali na sarça ardente, no capítulo 3 de Êxodo, né, Moisés ele vai colocar alguns obstáculos, né, para servir, né, para fazer a vontade de Deus, né, e
O destaque que a gente faz aqui, primeiro é que Deus, ele vocaciona, Deus chama e Deus não chama pessoas desocupadas. Moisés estava servindo, né, quando Deus o chamou, né? E Deus o chamou também, um outro destaque, quando Deus não chama pessoas desocupadas e Deus também, ele chama pessoas, vocaciona pessoas através de uma experiência pessoal. E Moisés tem uma experiência pessoal com Deus ali na sarça ardente, né? Aquela sarça que não se consumia, né? Ele vai ter uma experiência pessoal, né? E é importante destacarmos isso. Essas são as características que norteiam alguém vocacionado por Deus. Deus nos chama através de uma experiência pessoal. Deus nos chama também para a santidade. Deus nos chama com um propósito, né? Deus nos chama com um propósito. E se você ler o capítulo 3, os primeiros versos do capítulo 3, você vai observar isso aqui que estou dizendo, né? Moisés viveu uma experiência pessoal com Deus. Deus o falou sobre a importância, tire as sandálias, pois onde você está é um lugar santo. Deus nos chama para uma vida santa e consagrada a Ele. Deus também nos chama com um propósito, né? Deus chama Moisés ali com o propósito de liderar o povo, né? De conduzir o povo a uma nova terra, a um novo tempo, né? Assim como Deus chamou Moisés, né? Deus ainda vocaciona pessoas, né? Deus chama de duas formas. Deus chama pessoas à salvação, né? Isso é para todas as pessoas, né? O propósito de salvação é para todas as pessoas. E Deus nos chama de maneira específica. Deus nos vocaciona, né, para algum ministério, né, através de uma vocação ministerial. E aqui Deus vocaciona Moisés para liderar, para ir adiante daquele povo. E Deus chama ele com um propósito, né, com um propósito. E Deus nos chama, irmãos, apesar de sermos limitados. Deus nos chama mesmo sabendo que nós somos limitados. Sabe por quê? Porque a obra é dele e quem nos capacita é ele. O Deus que chama é o Deus que nos capacita. Então, Moisés foi o líder da redenção do povo hebreu, né? Ele recebeu um discipulado, ele recebeu maturidade para enfrentar aquela missão. Sabe por quê? Porque Moisés passou um período de 40 anos, né? 40 anos vivendo em Midian, né? Pode-se dizer que esses 40 anos vivendo em Midian foram para Moisés um tempo de forja, quando o Senhor tirou dele todo o resquício da realeza palaciana, fazendo com que, como se expressa esse certo pregador, a areia do deserto repassasse de sua pele, né, todo vestígio de ouro em pó que ainda existia, porque Deus precisava dele, com mente de príncipe altivo e firme, mas espírito de pastor humilde e maleável. É o destaque que eu faço aqui no nosso estudo. Moisés viveu 40 anos, né, porque foi criado na casa de Faraó. Depois Moisés ele tenta, né, agir por conta própria quando ele mata um hebreu, e ali ele tem que fugir. Ele vai passar 40 anos, né, em Midian, né, cuidando de ovelhas, auxiliando o seu sogro nos desertos. E ali é um tempo de maturidade, de discipulado, onde Deus vai o forjar, onde Deus vai trazer maturidade sobre a sua vida, né? Deus vai prepará-lo, né, para que no futuro ele pudesse exercer a sua vocação, né? Então, o autor aqui ele nos faz um destaque interessante, né, conforme ele cita um pregador que diz que a areia do deserto, Deus permitiu que a areia do deserto pudesse vir sobre a pele dele, tirando todo o vestígio de ouro em pó que ainda existia, porque Deus precisava dele com mente de príncipe altivo e firme, mas espírito de pastor humilde e maleável. E aí diz o autor do nosso estudo, o Senhor sempre esteve preparando-o para o serviço. É fato, irmãos, né, que Deus nos usa apesar de sermos limitados. E todo vocacionado por Deus, né, Deus o prepara, Deus o trata,
né? Deus traz sobre ele maturidade através dos desertos da vida, né? E com Moisés não foi diferente. A vida de Moisés, o seu ministério, muito tem a nos ensinar. Moisés sabia da sua limitação e ele, no capítulo 4, você lendo, você pode perceber que Moisés dá algumas desculpas, né, para Deus, coloca ali para Deus as suas limitações, mas o Senhor em todo o tempo, né, diz para Moisés que era com ele que estaria o auxiliando. Esse é o nosso estudo de hoje, irmãos, né, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E viu Deus a aflição do seu povo. Deus viu a aflição do seu povo, né, quando o povo estava vivendo ali sobre anos e anos debaixo da escravidão do Egito, e Deus providenciou o êxodo, Deus providenciou a saída, Deus providenciou um novo tempo para os israelitas. Assim como Deus providenciou para aquele povo, né, o Novo Testamento a partir de Cristo, Deus nos proporciona também uma nova vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, né? Deus nos proporciona um novo tempo a partir de Jesus Cristo, né? E se você que é um cristão, sabe bem do que eu estou falando, nós louvamos a Deus, né, por esse aprendizado, por esse estudo nessa manhã. E é importante dizermos, irmãos, né, para refletirmos e finalizarmos o nosso estudo, né, Deus sempre realiza maravilhas em nossas vidas quando nós estamos dispostos a obedecê-lo. Deus sempre realiza maravilhas em nossas vidas quando nós temos disposição no nosso coração em obedecê-lo. E a história, o estudo de hoje, ele nos fala sobre isso, né? Antes de ser chamado por Deus para libertar Israel, Moisés precisou passar primeiramente pela experiência no deserto, né? O deserto para nós é um tempo de preparo, irmãos. É um tempo de preparo, né? O deserto é pedagógico. O deserto traz aprendizados. O deserto traz maturidade. O deserto traz ensinamentos. É nos momentos de deserto da nossa vida em que normalmente nós mais crescemos e experimentamos de Deus na nossa vida. O padrão de Deus é esse. Primeiramente, Ele nos prepara. Depois, Ele nos chama. E aí eu termino a minha palavra dizendo que eu vivi isso na minha vida. O Deus que me chamou, antes Ele me preparou. Sabe de que forma? No deserto. Então, assim como eu, milhares de irmãos que aqui estão participando conosco neste momento, na nossa escola bíblica, sabem bem do que eu estou falando. Deus nos prepara, Deus nos traz maturidade através das dificuldades que nós passamos na vida. E o Deus que nos leva ao deserto é o mesmo Deus que também nos possibilita entrar em novas terras, sermos abençoados por Ele. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua manhã. O livro de Êxodo também, ele nos revela muito a respeito do poder de Deus. Nada pode resistir ao seu grande poder. Sejam nações e povos, sejam elementos naturais, tudo está debaixo do seu total domínio e controle. Deus está no controle das nossas vidas. Deus está no controle da sua vida. Não temas, não tenha medo, porque Ele está no controle. Que Deus te abençoe. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos por esta manhã. Pai, muito obrigado por este estudo. E viu Deus a aflição do seu povo. Ó Deus, nós cremos que, assim como o Senhor viu a aflição dos israelitas no tempo da escravidão do Egito, o Senhor também vê as aflições que nós enfrentamos. O Senhor sabe das nossas lutas. O Senhor é sabedor das nossas dificuldades. O Senhor é sabedor de tudo aquilo, ó Pai querido, que nos causa aflição. E nesta manhã, ó Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Queremos colocar diante do Senhor as nossas aflições, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor guarde as nossas vidas, que o Senhor acalme os nossos corações, que o Senhor, ó Deus querido, possa nos sustentar diante dos desertos que atravessarmos. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar ao Senhor a vida dos irmãos de nossa igreja que estão passando por momentos de aflição, irmãos que estão passando por momentos de dificuldades, de enfermidades. São muitos irmãos, ó Deus, que estão vivendo dias de enfermidades. E nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai querido, faça a Tua vontade sobre a vida deles. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada um destes irmãos, trazendo cura, trazendo libertação também para aqueles que estão presos em suas iniquidades. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar o nosso bairro, trazendo, ó Pai querido, libertação e salvação de vidas no poder de Jesus Cristo. Deus querido, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esta manhã. E, ó Pai querido, que possamos guardar nesta manhã em nosso coração, assim como o livro de Êxodo nos ensina, que o Senhor é poderoso e que o Senhor está no controle de nossas vidas. Nós te oramos, nós te agradecemos também, ó Deus, pelo teu cuidado sobre nós. Oramos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na presença de Deus. Aproveitamos aqui para pedir a você, esteja em oração pela nossa igreja, esteja em oração pela vida dos irmãos que estão enfermos. Estamos aí com alguns irmãos vivendo dias de enfermidades aí. Ore a Deus pela vida dessas pessoas. Coloque diante de Deus cada um dos irmãos, cada uma das famílias de nossa igreja. Um abraço, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.